Uma boa noite a todos, muita paz, muita luz, que o nosso Mestre Jesus, nosso Divino Emissário, possa nos envolver a todos nessa noite. E que cada um de nós possa se sentir infinitamente acolhido pelo seu amor, pela sua paz, pela sua luz e pela sua misericórdia. É um prazer imenso estar aqui nessa noite com vocês, na posição de um irmão, na posição de um simples aprendiz, que hoje se propõe a partilhar o pão divino do Evangelho. O pão divino do Evangelho, que é o verdadeiro alimento para a nossa alma, é a nossa verdadeira necessidade, na condição em que nos encontramos, que é o que vai dar força à nossa caminhada, que é o que vai nos dar inspiração para nossas vidas, que é a fonte inesgotável de esperança e que é esse estímulo diário, nos convidando à constante renovação. Uma vez o Chico nos falou, se tem uma coisa que eu aprendi com o Espiritismo em todos esses anos, é que nós precisamos nos renovar a cada dia. Então, essa noite, humildemente, me coloco à disposição de trazer mais uma vez o convite do Cristo, à renovação, ao recomeço. E hoje vamos refletir em torno do tema que pode ser encontrado no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente hoje no item 4, intitulado Os Bons Espíritas. Os Bons Espíritas. Vamos meditar um pouquinho sobre a bênção que é ter o Espiritismo em nossas vidas e vamos nos perguntar, o que é ser um bom espírita? O que significa realmente compreender o Espiritismo? O que o Espiritismo espera de nós? Ou melhor, qual que é o objetivo do Espiritismo para o mundo e para nós, individualmente? Qual que é a finalidade do Espiritismo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto. E a gente vai entender, lendo o item 4, que, por sinal, já é um item que vem logo após o item 3, intitulado O Homem de Bem. Como quem nos já dá uma pista de qual que é o objetivo, qual que é a finalidade do Espiritismo, que é transformar-nos em seres humanos de bem. Então, o grande objetivo da doutrina espírita é formar os homens de bem. E aí Kardec, no item seguinte, vai nos falar sobre como o Espiritismo ele vai fazer, ou melhor, ele vai auxiliar nesse processo de construção de um homem de bem dentro de cada um de nós. Então, para a gente conseguir entender o item 4, antes de falar de ser bom espírita, é preciso entender o item 3, que é o homem de bem. Primeiro, o objetivo. Depois, como chegar nele. Então, precisamos ter isso claro. E essa foi a linha de pensamento de Kardec, muito bem inspirado, por sinal, para que não ficasse nenhuma ponta solta, para que não ficasse nenhum tema, nenhuma parte do ensinamento sem ter sido compreendida. Então, ele apresenta a finalidade essa não só do Espiritismo, do cristianismo, como de toda religião séria, de todo caminho espiritual sério, que é, em última instância, formar seres humanos, homens e mulheres de bem, homens e mulheres do bem. Entendendo que estamos em uma jornada de constante evolução e de que todos chegaremos lá.
A lei do progresso, ela é um imperativo. Evoluiremos. Uns demorarão mais que os outros. Queiramos ou não, chegaremos lá. Só que a beleza da vida é que todos iremos chegar lá, mas cada um de nós vai percorrer um caminho diferente. E o que Kardec vem nos mostrar é como é a proposta do Espiritismo para esse caminho, em chegando lá. Não sendo a única, mas sendo uma proposta que leva a essa finalidade. Então, para entendermos o que é o homem de bem, vamos falar dos atributos de um homem de bem. O que é ser um homem de bem? Então, é ter fé, esperança. Então, o homem de bem, ele pratica a justiça. O homem de bem, ele pratica a humildade, a bondade, a caridade. O homem de bem, ele é honesto, é generoso, ele busca fazer o bem em todas as circunstâncias. Ele não se deixa levar pelo orgulho, não se deixa levar pelo egoísmo, não se deixa levar pela vaidade. A lista é imensa, eu poderia continuar só falando os atributos hoje. E quando a gente lê essa lista, fica até assustado, né? Porque a gente percebe o quê? A distância que a gente ainda está de sermos considerados homens de bem. Ao ler essa lista, a gente percebe o tanto que ainda falta para chegar lá, o quanto ainda precisaremos caminhar. Mas isso é uma coisa boa, isso é uma coisa muito boa, porque esse é o horizonte, é o objetivo, e é o horizonte que nos vai trazer o norte, que vai nos apontar a direção. E nós vamos guiar a nossa vida com o norte que nos foi entregue por Jesus através de Kardec, codificando então a doutrina espírita. É esse o norte que usaremos para conduzir a nossa caminhada, para ajustar as nossas rotas. Então, para isso que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, para isso que tem toda a codificação espírita, para isso que tem as mensagens e orientações dos benfeitores espirituais, dadas em nome do Cristo. É para isso que tem todo esse conhecimento entregue a nós, que é para nos dar o norte, nos dar a direção, para nos apontar qual que é o rumo correto. Então, por isso que Jesus é considerado por nós esse guia e modelo. Por isso que Jesus é o professor, porque ele é o objetivo. A gente mira nele para fazer tudo em nossas vidas. Então, eu posso usar esse ideal para tomar as minhas decisões, orientar os meus passos e buscar ser um homem de bem. Então, eu vou fazer essa análise. Se o meu objetivo é me tornar um homem de bem, este caminho acho que não me leva lá. Então, eu vou refazer minha rota. Então, eu vou reajustar o meu trajeto. Porque esse caminho que me levará a ser um homem de bem. E o que é isso? O que significa isso? Esse reajuste que a gente faz com a intenção de se tornar um homem de bem. Isso se chama conhecimento de si mesmo, né? Porque não tem como eu fazer um reajuste de rota se eu não entender qual que é o caminho que eu estou percorrendo hoje. Então, o homem de bem ele também conhece a si mesmo. E sabe qual é o outro nome para isso? Humildade. Isso é humildade. Humildade que muitas vezes é confundida, né? É mal conceituada como sendo algo material, né? Como se aquela pessoa que tem menos bens materiais fosse tida como mais humilde, quando a realidade é que muitos de nós conhecem pessoas pobres que não têm absolutamente nada, mas são extremamente desumildes. E pessoas
providas de todos os recursos materiais que se possa imaginar, extremamente humildes. É porque humildade não tem relação nenhuma com matéria. Humildade é uma qualidade de sentimento. Humildade significa reconhecer-se na posição que você se encontra. Então é preciso muita humildade para buscar um caminho de ser um homem de bem. Porque só o humilde se reconhece. Para a gente entender um pouquinho mais essa história de humildade, eu vou contar uma história. E aí eu vou ter que dar um spoiler, infelizmente. Sócrates, o filósofo grego, muito conhecido, né? Para quem não sabe, ele já morreu. Me desculpem pelo spoiler, ele já morreu. E Sócrates, ele morreu porque foi condenado à morte. Ele foi acusado, na sua época, de corromper a juventude com as suas ideias. E para o julgamento de Sócrates, ele não usou um advogado, ele mesmo fez a sua própria defesa. E essa é uma história muito famosa, onde Sócrates chega e ele começa então o seu discurso e ele fala: me dirigi ao oráculo de Delfos. Vou traduzir em linguagem moderna. Ir no oráculo de Delfos, hoje é como se fosse assim: fui num centro espírita que tinha atividade mediúnica. Foi isso. Então o oráculo de Delfos era um lugar onde as médiums, geralmente mulheres, as médiums tinham esse intercâmbio com o plano espiritual e funcionavam de oráculo, ou seja, as pessoas iam para tomar conselhos sobre absolutamente tudo. Quando plantar, quando colher, quando viajar, como lidar com a situação X, Y ou Z. Então Sócrates começa falando: me dirigi ao oráculo de Delfos. Só que quando Sócrates chega, as médiums ali do local, todas, e a médium, vamos dizer assim, a médium chefe ali do momento, ela fala assim: atenção, 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 todas reverenciem este homem que acaba de chegar, pois acaba de entrar no oráculo o homem mais sábio do mundo. E aí Sócrates entra e fala assim: eita, cadê? Cadê esse homem mais sábio do mundo? Ela é você, meu irmão. Aí fala: eu? Eu, o homem mais sábio do mundo? Só que ele entra em conflito, porque o oráculo era muito respeitado. Era uma instituição muito respeitada. Ele não errava. E ele se vê nesse conflito. Ou o oráculo está errado, e eu não sou o homem mais sábio do mundo, ou ele está certo e eu sou, mas eu me conheço. Eu não acho que eu não sou o homem mais sábio do mundo, não. Então ele tem uma ideia, ele faz o seguinte: para não desrespeitar o oráculo e falar que vocês estão errados, eu vou sair daqui e eu vou encontrar alguém mais sábio que eu trago aqui e falo: olha, houve um equívoco, está aqui um homem mais sábio que eu, vocês erraram aí, acontece, tudo bem. Então Sócrates sai e ele conhece muita gente muito inteligente, muito sábia. E ele começa: bom, eu vou conversar com meus amigos da política. E a gente está falando numa época onde a política estava nascendo como ela é hoje. A democracia, a Grécia, no seu ápice. Grandes nomes políticos. E Sócrates conversando com aqueles homens, ele se deu conta de uma coisa: eles eram excelentes políticos, excelentes, sábios, dominavam em tudo a arte de fazer política. Mas, por serem tão bons em política, eles achavam que eles eram bons em tudo. E eles achavam que eles eram melhores que todo mundo. Sócrates viu um problema aí. Bom, isso não é ser sábio. Então eu vou conversar com os meus amigos da filosofia. E mais uma vez, filósofos, a gente está falando da era de ouro da filosofia mundial. Atenas como sendo esse berço da filosofia. Então, grandes nomes. E ele conversava com esses filósofos que eram excelentes filósofos, dominavam tudo, mas por serem filósofos tão bons, se achavam melhores que todo mundo, porque achavam que dominavam tudo. E assim ele continuou, foi falar com os artistas, com os juristas, com os artesãos.
E depois de um tempo, ele conclui. E ele fala em seu julgamento: e eu concluí, me dirigi ao oráculo de Delfos, e eu concluí que eu sou o homem mais sábio do mundo. Porque eu sou o único que reconhece o tamanho da minha própria ignorância. E aí ele fala aquela frase que eu acho que é a frase mais famosa, uma das mais famosas dele. E ele fala o seguinte: o que eu conheço, aquilo que eu conheço, ou melhor, o que eu ignoro, aquilo que eu desconheço, o que eu ignoro é infinitamente maior do que aquilo que eu conheço. Ou seja, o que eu sei é infinitamente menor do que o que eu não sei. Então eu sou o homem mais sábio, porque eu sou o único que reconheço a minha própria ignorância. O que eu sei não é quase nada quando comparado àquilo que eu estou ignorando, que eu não conheço. Aí eu pergunto, e é diferente para outro ser humano no mundo? Tem alguém que é diferente de Sócrates? Isso não é demérito, eu posso ser um excelente profissional, eu posso ser um médico, um neurocirurgião, o melhor do planeta, mas ser um péssimo pianista. Ninguém detém todo o conhecimento de tudo no estágio onde a gente se encontra. Isso é ser humilde. É entender no que você é bom. É importante saber onde você é bom, porque você vai ser útil para as pessoas que não têm aquilo que você já é bom, você vai conseguir ensinar, mas principalmente reconhecendo o que você não é bom, porque aí você se coloca na disposição de aprender. E quando você aceita a sua ignorância, você reconhece o tanto que ainda falta para que você seja perfeito, você tem mais facilidade, você tem mais disposição para aprender, para colher os ensinamentos. E nessa jornada da vida, qualquer um pode vir a se tornar um potencial professor. Porque esses conhecimentos vão estar em locais onde você menos imagina. Então isso é ser humilde. Autoconhecimento. Ter a humildade de se dispor a aprender a todo tempo. Ninguém é tão inteligente que não tenha nada para aprender. Assim como ninguém é tão desprovido de inteligência que não tenha nada a ensinar. Então isso é ser humilde. Então por isso que a gente precisa falar um pouquinho sobre ser homem de bem antes de falar sobre ser um bom espírita. Porque quando a gente vai falar sobre a proposta do que é ser um bom espírita, para entender essa proposta do espiritismo, para entender o que de fato o espiritismo espera de nós, nós vamos perceber que muitas vezes isso está associado a coisas que a gente não imagina ou a coisas que a gente não espera, né? Você imagina, bom, um bom espírita é aquele que tem um vasto conhecimento, é aquele que sabe de cor todas as referências, todas as obras básicas, é aquele que tem uma cultura imensa. Tudo isso tem a sua importância, sim, mas entender o Espiritismo, aprofundar-se no Espiritismo é algo muito diferente. Assim como era também com o cristianismo. Também era algo muito diferente, muito além da cultura. E a gente pode se perguntar, por que Jesus então escolhe aqueles discípulos e não outros? Com aqueles conhecimentos e não outros? Por que Jesus prefere os pescadores humildes ali da Galileia do que os grandes filósofos e intelectuais da grande Atena? Em tudo que Jesus fez há uma lição valiosíssima.
E nisto, certamente, há também. E quando a gente lê esse item 4, fica um pouquinho mais claro para a gente o porquê que Jesus faz isso. O porquê dele ter escolhido esses discípulos, essas pessoas, para estarem mais próximas a ele. Porque elas estavam mais habilitadas a realmente compreender esse evangelho. Os humildes pescadores, muitos analfabetos, mas que puderam verdadeiramente compreender a essência do evangelho, que mais tarde Paulo falha ao tentar mostrar essa essência aos intelectuais da grande Atena. Então, eu vou pedir licença para a gente ler o início do item 4, os bons espíritas. E olha o que Kardec escreve. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois ambos são a mesma coisa. Então percebam que Kardec fala, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. O Espiritismo conduz a essas características. Que características são essas? Do homem de bem. Humildade, paciência, benevolência, caridade, fé. Então há uma diferença, percebem, entre compreender e sentir. Compreender e sentir. Há essa diferença. Como quem nos ensina que há um nível maior de compreensão que o simples processo intelectual não consegue abarcar, não consegue alcançar. E é necessário que haja uma compreensão ainda mais vasta, que não nasce da cultura humana, mas nasce do coração. O coração tem caminhos no coração. Então, como quem nos diz o seguinte, aquele que compreendeu, está bem, mas aquele que além de compreender, sente o Espiritismo, esse já está mais avançado. Esse já está mais adiantado. E não é que Kardec está menosprezando a cultura, não é que ele está menosprezando esse processo de intelectualização, não. O que ele está falando é que é preciso percorrer esses caminhos do coração. É preciso entender com a mente, mas é preciso entender com o coração. É preciso sentir. É preciso sentir. Para alcançar verdadeiramente a verdade proposta pelo Espiritismo, é preciso sentir. É preciso amar. Para raciocinar com lucidez os conhecimentos do Cristo, é preciso sentimento, é preciso humildade, é preciso se reconhecer. E é isso que Jesus também vem com o seu Evangelho a todo momento nos ensinando. E é por isso também que Kardec fala mais para frente que o verdadeiro espírita, o bom espírita, é também o bom cristão, porque é a mesma coisa, ser um bom espírita e ser um bom cristão é a mesma coisa. Não basta compreender o que Jesus falou, é necessário senti-lo, é necessário internalizar. E aí nós vamos começar a entender por que lá em Mateus capítulo 11, Jesus fala, glórias te dou, meu Pai, porque ocultaste essas verdades dos sábios e dos entendidos do mundo e as revelastes aos pequeninos. Então nós vamos entender por que Jesus dizia isso então. Onde muitas vezes a razão e o conhecimento param, o amor continua. O amor vence, o amor segue. Então olha que interessante, um bom espírita é aquele que além de compreender o que fala o
Então, o bom espírito é aquele que compreende e vivencia. E quem faz isso, forçosamente, se torna um homem de bem. A gente vai encontrar ensinamentos muito maravilhosos a respeito disso. A começar pelo próprio Espírito de verdade, que em nome de Jesus nos orienta falando: espíritas, primeiro amai-vos, depois instruí-vos. Percebem? O primeiro ensinamento é amar, é sentir. O segundo é instruir. São as asas que vão nos conduzir à elevação. Então percebe que não há como ter um sem o outro. Uma asa só não consegue levantar voo, né? E é o que Emmanuel também vai nos falar no livro Coletâneas do Além, lá no capítulo 48, numa mensagem muito bonita chamada Sentimento e Razão, onde ele fala: muito se fala no Espiritismo sobre fé raciocinada, mas pouco se fala sobre razão iluminada. Porque a razão orgulhosa, ela deturpa os conhecimentos, ela distorce os argumentos para que ela esteja certa. Agora, uma razão iluminada, ela reconhece-se, faz com que o indivíduo se reconheça e se coloque em posição de aluno, para aí sim construir uma fé sólida, uma fé raciocinada, para aí sim conseguir atender os imperativos da caridade, porque não há caridade sem humildade, assim como não há humildade sem caridade. As duas precisam andar juntos. E era isso também que diferenciava Kardec dos outros filósofos do seu tempo. Não é que Kardec era o mais estudioso, não é que Kardec era o mais inteligente. Kardec, além de ser estudioso, além de ser inteligente, além de ser um grande pensador na sua época, ele era, sobretudo, um apóstolo do Senhor. Um apóstolo no amor, um apóstolo na humildade, um apóstolo na caridade, na gentileza. Jamais veremos Kardec se envaidecendo. Jamais veremos Kardec desprezando alguém. Mesmo aqueles que atacavam, que questionavam, jamais veremos uma posição dessa, porque ali, aliado à sua razão, havia também um coração repleto de caridade e humildade. Por isso ele conseguiu ir tão longe. Por isso ele foi o escolhido para ser o codificador do Espiritismo, do Consolador prometido. E isso é possível observar numa história que é narrada no livro Viagem Espírita em 1862. É um livro pequeno e que nos traz uma imagem do nosso codificador um pouco diferente do que a gente está acostumado. Porque talvez estejamos acostumados a ver Kardec como aquele pensador, estudioso, ali sentado no seu escritório, trabalhando, lendo, respondendo cartas, escrevendo livro, publicando em periódicos, e em debates, fazendo tudo aquilo. E nesse livro, ele vai mostrar Kardec indo a campo, viajando, visitando congressos, centros espíritas, participando de reuniões, apertando as mãos dos dirigentes, indo realmente ver como que está saindo essa história de espiritismo no mundo. E em um de seus discursos ele fala uma coisa muito interessante. Olha a grandiosidade deste homem. Ele fala o seguinte: se entre os grupos que devem seguir o mesmo caminho, que devem ter o mesmo objetivo, né, os grupos de estudo, o grupo de trabalho, vamos imaginar de um centro espírita. Se entre esses grupos houver dissidências, houver discordâncias, houver desentendimentos, eu lamento, mas me coloco sem vacilar, sem questionar de qual lado partiram os primeiros erros. Me coloco ao lado daquele que possui mais caridade.
Porque a quem falta caridade está sempre em erro, ainda que coberto de razão. Então, a primeira vez que eu li esse negócio, esse discurso, eu fiquei imaginando, no último desentendimento que eu tive, de quem será que Kardec está aí apoiando? Né? Na minha última discussão com um grupo de estudo, para tentar definir, lembra, o objetivo é o mesmo, é fazer o melhor que a gente pode. De qual lado Kardec estava? Do meu ou do outro? Qual lado que tinha mais caridade? Então percebam a inteligência, o amor que esse homem tinha a nos ensinar a verdade. Ela não pode ser oposta da caridade. Não há razão nenhuma no mundo para faltarmos com caridade com alguém. Aquele que possui caridade, aquele que possui humildade, é fácil trabalhar. Porque mesmo que eles estejam em erro, os espíritos conseguem orientar, porque são humildes para reconhecer e reajustar o caminho. É fácil trabalhar com quem é caridoso. Enquanto que aqueles a quem falta caridade, mesmo que tenham razão, já estão em erro. Porque lembre-se, não há razão nenhuma para que faltemos com caridade com alguém. Então esse é o ensinamento de Kardec. E por último, fé. Fé, mas não aquela fé de acreditar. Não aquela fé superficial, aquela fé que é uma relação íntima e profunda com o divino. Aquela relação profunda com Cristo. Aquela fé que é sentir o Cristo em nossos corações. Essa fé. A palavra que é o que era usada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, lá do hebraico, para falar fé, era emuná, que significa fidelidade. Também no latim, né? Fides, fé, fidelidade. Então a fé não é algo que se constrói através de mecanismos de raciocínio. A fé, ela é uma questão também de sentimento, de ser fiel, de confiar, de amar. E amar é ser fiel, é respeitar. Que era o que Emmanuel vinha nos ensinar. Não há fé raciocinada sem razão iluminada. Não há fé se não tivermos o nosso sentimento conectado com o sentimento do Cristo. Então aí a gente vai entender por que Kardec escreveu que a fé inabalável é aquela que consegue encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Porque quando a gente ama, quando a gente tem fé, quando a gente é fiel, a gente confia. Pensa na pessoa que você mais ama, você não confia? Independente da situação que você se encontre, independente da dificuldade que você passe, você tem no seu íntimo a certeza de que você pode contar com ela. Então isso é ter fé no Cristo. Independente da situação onde nos encontremos, temos essa certeza de que Ele está lá. E sempre estará lá para nos apoiar quando a gente cair. Para nos conduzir quando nos abrirmos para Ele. Para nos iluminar quando as trevas dominarem nosso coração. Então é isso que a gente precisa ter com Cristo. Essa fé. E aí fica a pergunta então, né? Será que eu amo Jesus desse jeito? Será que eu tenho fé em Jesus? Será que eu tenho observado, de fato, respeitado
o tanto que ele fez, os ensinamentos que ele trouxe, porque lembra que ele comenta, né? Se me amais, guardareis meus mandamentos. Ou seja, ser fiel ao Cristo porque eu guardo tudo aquilo que ele falou. E lembrando que não basta compreender, é necessário sentir. Então, se eu pudesse resumir o que é ser um bom espírita, isso é ser um bom espírita. O bom espírita não é aquele que possui um grande conhecimento vasto, um conhecimento cultural do mundo enorme. Não é aquele que decorou todas as frases belas da codificação. O bom espírita não é aquele que sabe de cor as principais perguntas do livro dos Espíritos e é capaz de mencionar até o número. Isso não é necessariamente ser um bom espírita. O bom espírita é aquele que mira em se tornar um homem de bem. O bom espírita é aquele que desvia de todos os caminhos que não o levam a se tornar um homem de bem. Um minutinho. O bom espírita é aquele que tem a humildade de se colocar à disposição de aprender com os mais diversos mestres que a vida tem a oferecer para ele. Ele consegue aprender onde quer que ele se encontre. O bom espírita é aquele que não se limita a simplesmente compreender o espiritismo, mas que se esforça para vivenciá-lo, para senti-lo. O bom espírita é aquele que ama o Cristo, que tem fé no Cristo, que observa os mandamentos do Cristo, que se esforça para viver os mandamentos do Cristo. E é por isso que Kardec escreve: o bom espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. Isso é ser um bom espírita. Lembrando sempre da orientação do Espírito de Verdade. Espírita, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. E instruí-vos. Esse é o segundo. Então, que nós possamos, a partir de hoje, nos esforçarmos para nos tornarmos bons espíritas, compreendendo e vivenciando o Espiritismo, que nada mais é do que o cristianismo revivido, ampliado, mais bem compreendido e aplicando no nosso dia a dia. Que nós possamos ser os instrumentos do bem, que nós possamos levar a luz e levar o amor a todo mundo que cruza o nosso caminho, e lembrando sempre que somos espíritos imortais numa jornada evolutiva infinita. Todo dia novas oportunidades se apresentarão. Todo dia um passo daremos em direção à espiritualidade. Que o Mestre Jesus acompanhe a todos nós, nos inspire, nos ilumine e abençoe nesse processo. E que possamos cada vez mais nos esforçarmos para retornar ao plano espiritual falando: eu fui um bom espírita, porque me esforcei para controlar minhas más tendências e me esforcei para ser humilde e fazer a caridade. Muito obrigado a todos.